Olá, quarto ano, boa tarde. Estamos juntos para mais uma videoaula e hoje nós vamos ter aula de História. E o título da aula de hoje é As Grandes Navegações Portuguesas. Se você não assistiu a aula anterior, assista aí clicando nesse que vai aparecer para você poder acompanhar e entender melhor sobre a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada a gente falou sobre os estados absolutistas, né? O absolutismo. Então a formação desses estados absolutistas permitiu uma expansão comercial dos países europeus. Contudo, estes continuavam limitados às rotas terrestres, que eram muito longas e demoradas, ou a rotas marítimas curtas, tá? Então, dessa maneira, ao longo do século XV, Portugal iniciou o desenvolvimento de instrumentos e embarcações que os permitissem alcançar novos mercados. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Até o século XV, os mares e os oceanos eram marcados por muitos mitos e lendas, tá? E como eles ainda não conheciam o formato da Terra, né? Que hoje a gente tem conhecimento que a Terra é esférica, ligeiramente achatada nos dois polos, sul e norte, tá? Há outras teorias, né? Mas, enfim, o que se tem hoje como aceitável é a Terra como esse modelo, né? É arredondado e ligeiramente achatada nos polos, ok? E naquela época eles ainda não conheciam o formato da Terra, não sabiam a profundidade, a extensão dos oceanos e nem como navegar. Então, navegar era uma grande incerteza para eles, né? Todos tinham medo de fazer viagens longas e marítimas, tá? Por medos reais, como realmente podem acontecer, né? Tempestades, naufrágios, as doenças naquela época, né? Que eram assolavam muitas navegações, ou até por coisas irreais, como a existência de monstros marinhos, abismo, o fim da terra, fervura da terra, e até eles acreditavam que a fervura da terra se dava por causa das águas perto da linha do Equador. Eles acreditavam que a linha do Equador fazia com a água ferver dos oceanos, tá? Então, o que acontece? O Oceano Atlântico era o que mais amedrontava os marinheiros. Ele era chamado de Mar Tenebroso, devido à presença de monstros e ser um caminho do fim. Para eles era um caminho do fim, tá? Então, esse medo para eles faziam com que eles não encarassem o alto mar. Aí a representação do Mar Tenebroso, como eles imaginavam ser o mar, né? Tinha o perigo aí dos monstros marinhos, o fim da terra, os altos ventos, né? Para as tempestades e etc. Ok? Mas apesar de todo o medo que envolvia as travessias marítimas, né? Para chegar até as Índias, que era um dos grandes objetivos dos negociantes portugueses, eles então tinham interesse de chegar a essa região pelo comércio dos artigos de luxo e pelas especiarias. Nessa época, no século XIII, ela era dominada por negociantes árabes e italianos, tá bom? Os negociantes árabes levavam até os portos do mar Mediterrâneo produtos orientais, como a seda chinesa, tapetes de origem persa, além de especiarias, né, de todo o Oriente, o cravo da Índia, canela, cravo da Índia, canela, noz moscada, pimenta do reino e outras especiarias, tá? Então, nos postos do Mediterrâneo, os italianos, principalmente da cidade-estado de Gênova, eles compravam esses produtos e revendiam para a Europa com um preço muito mais alto do que realmente o produto era comprado. Tá? Então, para enfrentar esse controle dos italianos sobre o Mediterrâneo, os portugueses só viam uma saída para chegar às Índias e participar desse comércio de forma mais ativa, que era enfrentar, então, o medo deles no Oceano Atlântico. Tá? Mas o que se possibilitou, então, Portugal a ser o primeiro país a disputar com os italianos esse comércio
do Mar Tenebroso, ainda mais pelo Mar Tenebroso. Então, o que fez? A gente tem a centralização política prematura, a ausência de guerras, a posição geográfica e o interesse geral. Esses foram os fatores que contribuíram para esse pioneirismo português, ok? Então, a centralização política de Portugal, ela foi um dos primeiros países europeus a centralizar a sua política e, assim, ter um rei que comandasse todo o território, ok? A ausência de guerras durante o século XV, quando muitos reinos estavam em guerras, Portugal já havia unificado seus reinos e o poder centralizado dificultava qualquer tentativa de ruptura de paz. A posição geográfica de Portugal. Portugal se beneficiou de ter quase todo o seu território banhado pelo Oceano Atlântico. A gente vai ver já um mapa de Portugal, ok? E o que aconteceu então? Tendo essa fronteira apenas com a Espanha, isso facilitava a entrada e a saída das embarcações. E o interesse geral, todos os grupos sociais portugueses se interessavam em uma expansão comercial marítima, tá? O rei, ele tinha interesse porque buscava aumentar o seu poder e os seus lucros. A burguesia, ela também seria beneficiada a fim de ampliar os seus negócios. Quem eram as burguesias? Eram os comerciantes, né? As pessoas que a gente falou na aula passada. Então, a burguesia tinha o fim de ampliar os seus lucros e os seus negócios. A nobreza esperava ocupar cargos de confiança das novas regiões. E os camponeses e os trabalhadores acreditavam na melhoria das suas condições de vida. Então, todo mundo estava interessado nesse pioneirismo português, que Portugal, então, fosse um dos primeiros a concorrer com a Itália. Então, aí a gente tem o mapa de Portugal. Está mostrando aí o Oceano Atlântico e Portugal praticamente todo tem aí essa fronteira com o Oceano Atlântico. Quase todo ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Isso foi um dos fatores que facilitou também, ok? Então, a partir desses pontos, né, a gente pode compreender que havia uma série de fatores que permitiam Portugal enfrentar o medo do Oceano Atlântico, tá? E aí surgiram algumas inovações e técnicas portuguesas, tá? Em 1415, os portugueses conquistaram a ilha de Celta, mostra aí também nesse mapa, tá? Que fica ao norte da África e era um importante ponto de comércio entre árabes e italianos. Apesar da região ter um intenso comércio, com a conquista portuguesa, os árabes que tinham relações comerciais com os italianos pararam de abastecer a região. Assim, Celta foi colonizada por Portugal e se estabeleceu como um primeiro passo para a navegação no sul do Oceano Atlântico. Então, isso também beneficiou os portugueses. Agora vamos falar sobre uma coisa chamada Escola de Sagres. O que foi a Escola de Sagres? Para enfrentar os perigos da navegação, Dom Henrique, filho do rei português, estimulou a criação de um centro de pesquisa e de estudos marítimos, que ficou conhecido como Escola de Sagres. Nela se reuniam diversos navegadores, cartógrafos, astrônomos, marinheiros e especialistas náuticos que possuíam conhecimento avançado em navegação, além de matemáticos, construtores e tradutores. Todos eles tinham o mesmo objetivo: melhorar as condições das navegações para que os portugueses tivessem então maior segurança na sua expedição para as Índias, tá? Então, os estudos elaborados nessa escola geraram grandes avanços tecnológicos nos instrumentos de navegação, como, por exemplo, a bússola. O astrolábio, que é esse outro instrumento aí ao lado da bússola, tá? Além disso, os cartógrafos produziram mapas mais fiéis à realidade. Ainda se via muita mitologia incluída nos mapas, mas eram um pouco mais elaborados, tá?
E apesar de todos os melhoramentos e inovações de serem de suma importância, de grande importância, a principal inovação deles foi então as caravelas, tá? Essa nova embarcação era leve e movida pelo vento através das suas velas triangulares, que permitia o ajuste para várias direções. Então, a caravela foi uma das principais inovações feitas por Portugal. A partir dos avanços tecnológicos da Marinha, os portugueses contornavam as dificuldades da navegação e chegavam cada vez mais no seu objetivo, então, que era chegar ao sul. Os portugueses iam em direção ao continente africano, com cavalos, trigo e tecidos, e os trocavam na África por ouro em pó, marfins e até mesmo escravos, ok? E aí, quando Dom João II, filho de Dom Henrique, se tornou rei de Portugal em 1481, ele incentivou ainda mais o comércio ultramarino. Isto é, um comércio com outras regiões através do mar. Isso fez, então, esse empenho fez com que os portugueses conseguissem contornar o Cabo das Tormentas, que era o ponto mais ao sul da África. E depois que eles conseguiram isso, o local foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Ok? 10 anos depois do contorno do extremo sul do continente africano, Vasco da Gama conseguiu seguir a viagem até a Índia. Assim, no ano de 1498, os portugueses alcançaram o seu objetivo, que era chegar à Índia pelo mar. A partir de então, Portugal passou a dominar o comércio das especiarias para a Europa, além do comércio de mercadorias africanas pelo alto mar. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima.